Boa tarde, estamos em mais uma ação em reação, hoje ao vivo, segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Tempo que passa muito rápido, tempo de pandemia, tempo de coronavírus. Hoje eu estou aqui com o médico, diretor clínico da Multimage, Dr. Clemente, que vai esclarecer sobre o coronavírus, vai esclarecer sobre a parte econômica também, que ele manja muito, e também porque os Estados Unidos pode fabricar o dólar que está em alta. A China, onde tudo começou, vai vender materiais para o mundo todo e às vezes até superfaturado. Tem muito político ganhando dinheiro com isso. Deixa eu desligar o telefone aqui. Tem muito político ganhando dinheiro com isso também. Não são todos, mas tem muita gente ganhando dinheiro. E o Brasil, que já tinha um desemprego, já tinha uma crise, e como outros países aí da América do Sul, da África, a coisa complica. Boa tarde, doutor Clemente, tudo bem? Boa tarde, Filete. Um prazer muito grande retornar aqui, né? Já estava com muita saudade. Há várias segunda-feiras que a gente não vem aqui, eu e o Cassione. Aliás, acabei de falar com ele há pouco. Eu sei que ele está com muita saudade também. Uma vontade muito grande da gente fazer aquelas discussões, por vezes alongadas, mas que tinha um impacto importante na vida social das pessoas, né? Então, é com muita alegria que eu estou aqui contigo, Filete, grande amigo, e com todos os colaboradores aqui da TV Com, né, Gê? Um abraço para a Gisele, para o Reale, Bruno, para a Thaís, que estão fazendo parte daquela equipe. Mandar um abraço para o professor Cassione, assim como outros comentaristas que estão nesse momento. Cassione está bem, já conversei com ele outro dia, ele e a esposa estão bem. Estavam na França, já estão aqui no Brasil, né? Então. E o Cassione com certeza faz muita falta, tem um grande número de pessoas que o seguem, também na rede social, como também aqui no programa. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos novamente. Clemente, problema do coronavírus, problema mundial, no Brasil, cada país com a sua característica, né? Aqui, como nos Estados Unidos, ele joga também para a parte política, mas os Estados Unidos é um país muito mais rico, com muito mais condições de sobreviver a essa crise, né? Até porque eles podem emitir moeda, tem lastros, enfim, né? E aqui ficamos nessa briga política de sai na rua, não sai na rua. Se você acha que tem que liberar um pouco mais, você é bolsonarista. Se você acha que tem que prender, você é do Dória. E aí já estão preparando a esquerda light, né? O PSDB diz que já prepara o Fernando Henrique, que é o único para enfrentar o Bolsonaro. O pessoal já está pensando em daqui a 2 anos e meio, no meio de uma pandemia, o que é um absurdo, né? Eu acho absurdo tudo isso aí, né? Na verdade, eu acho que nós aqui no Brasil tínhamos que acabar com essa história de esquerda e direita. Primeira coisa. Toda casa americana você tem uma bandeira americana. O cara não fala direita ou esquerda. O que ele torce é para o país, né? Você tem 2 partidos, democrata e republicano. Se você fosse conceituar, o democrata seria a esquerda, mas é uma esquerda light, e o republicano a direita, né? Mas para eles não é esse o significado. Não existe uma disputa ideológica franca entre o republicano e o democrata. As disputas, na verdade, estão focadas para o país, para resolver aquele problema em questão que está sendo discutido. E ainda que haja divergência, a polarização é no sentido de achar uma solução para aquele problema, para o país voar, para o país sair da situação em que está. No Brasil, nós vemos o oposto. Uma disputa ideológica, onde quem fala em democracia perde uma eleição por uma grande diferença de votos, e ele depois diz que o outro que não é democrata. Quer dizer, quem ganhou não é democrata. Então, se ele tossir mais forte um pouquinho, o cara fala, pô, passou de 110 decibéis, só pode 100 decibéis, vão dar um impeachment nele. O cara faz um exame como ele fez do corona, aí o cara quer saber o resultado. Olha,
Se é proibido até colocar CID hoje no pedido médico, é proibido colocar o CID, que seria o possível diagnóstico, no pedido médico, de qualquer um. E como é que você quer, por exemplo, saber o resultado do Bolsonaro? Isso é uma coisa pessoal, mas todas essas coisas têm uma influência negativa que não parece no que nós estamos vendo hoje de descontrole dessa pandemia. Parte do descontrole, eu diria que é por falta de material mesmo, mas grande parte é política. Talvez a maior parte, eu diria, talvez não, com certeza a maior parte do problema dessa pandemia no Brasil é política. Não é econômica e também não é por falta de máscara, de EPIs ou de monitores ou de entubadores, não que não falte. Mas o Brasil só perdia dos Estados Unidos e da Alemanha em número. O que acontece? Começa pela cloroquina, né? Uma briga do ministro anterior, não vou ficar falando o nome, mas do ministro anterior, com a Prevent Senior, que eu quero saudar aqui. Eu quero saudar mesmo o Fernando Carrilho, que é o representante da Prevent Senior, por esse sucesso fantástico, por alguém que teve uma imaginação, que mexe basicamente com pessoas idosas e que está pelo menos 2 semanas na frente do país, se ele fosse um país isolado, em termos de redução do número. Já quase que não usa mais a UTI, talvez essa semana já não esteja mais, nem UTI precisa mais. O hospital de campanha não existe. Quase todas as pessoas tratadas em casa, com sucesso absoluto. E o ministro era contra mesmo assim, né? Diz que eles, na verdade, eles sonegavam informações. Ou seja, eles não informavam os casos de Covid. E aí, quando foram ver, na verdade, ninguém sonegava nada, simplesmente usava hidroxicloroquina, né? Que tem muitos caras ainda falando, a Globo, em especial, a cloroquina não está ainda definida, e não sei o que, e aquilo, e insiste, todo dia ela insiste. Mas no começo da doença ajuda. Não, mas escuta só, a Globo fala isso, eu ouvi isso até no sábado. Aí eu pergunto, Filete, nós estamos falando, você falou dos Estados Unidos, vamos imaginar União Europeia, né? Que são países desenvolvidos, não vou considerar aqui. Aí você pensa, o Brasil é menos desenvolvido, mas o Canadá é desenvolvido, o México mais ou menos, aí você tem a Austrália desenvolvido, a Nova Zelândia desenvolvido, e a África, você fala, puta merda, a África deve ser um horror, deve estar morrendo 500 por milhão. O índice da maioria dos países africanos são melhores que da Espanha, da Itália e da França. Se você pegar, eu tenho um gráfico aqui em tempo real, no meu celular. Eu aponto o país, ele me dá em tempo real o número de vítimas até aquele momento. A África como um todo, generalizando, com exceção de alguns lugares, ela tem um índice por milhão melhor que todo mundo. Esses lugares da África são os lugares que estão com índice ruins? São os lugares que tem turismo, por exemplo, que a gente não pode comparar o nível de turista que vem chinês para os Estados Unidos, tal, do que vai para a África. Talvez não tenha essa correlação, talvez no Egito. Não é ruim. No geral é bom.
É bom, mas assim, a migração também, por exemplo, veio menos gente. Os primeiros casos aqui da pandemia foram de pessoas que vieram do exterior, né? Ou brasileiros que foram passear, ou pessoas que vieram para o carnaval, tudo. Na África, será que tem menos migração nesses países? Vai Angola, Congo? O que aconteceu foi o seguinte, lá tem um infectologista, Senegal. Sim. Se chama Moussa Seydi. Moussa Seydi. Que simplesmente falou, até o momento, a única medicação que nós temos, que não é perfeita, mas que é possível, é a hidroxicloroquina. Então, vamos espalhar na África toda a hidroxicloroquina. É muito simples. Eu sou muito fã de um cara, o Cassione sabe muito bem, que é o Didier Raoult, da França, que é o cara que mais conhece de corona. Não é nem só do Covid, não. O cara que mais conhece de corona no mundo, que muito antes de todo mundo já estudava corona. É o cara que tem o maior número de trabalhos no mundo publicados sobre isso aí. Ganhou ano passado como melhor infectologista do mundo de uma revista importante chamada Expertise. Cara, ele não está nem aí para os outros. Você vê que na França ninguém ligou para ele também não ligou, continuou, exceto os casos graves que demoraram para ir ao médico. Então, esses caras, lógico, eles tinham que ser internados, por vezes até numa UTI, porque atrasou a ida ao médico. Os casos de consultório dele, o time dele, Filete, atende 600 consultas por dia. O índice de morte é 0. 0 internação, 0 UTI, né? Todos curados. Hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. E o zinco. E, bom, depois que vai para internação, UTI e tudo... Anticoagulante. Vai o anticoagulante, não tem como, vai o corticoide, ou seja, é mais ou menos padrão isso aí. Tem até um trabalho americano, de uma cientista brasileira que entrou com anticoagulante, e tem um trabalho que eu vi também de um inglês, que ele no começo dava prednisolona também, né? Mas é um trabalho, mas a base tal. Tem um morador de rua, Clemente, que ele começou com esse problema na rua lá e me chamaram lá, né? Chamaram para falar. E eu tinha hidroxi, até a amostra grátis que foi que veio do Cirino, que sobrou lá, que ele não podia mais ter farmácia lá no sindicato, hidroxicloroquina, que não usa muito para cachorro, azitromicina é cara, mas eu tinha lá, e zinco eu não tinha, mas tinha umas vitaminas lá. E ainda joguei o ivermectin, morador de rua, né? Tal. 5 dias o cara dava bom. Agora, se era uma gripe ou se era corona, eu não sei, o cara tá bem congestionado. O cara ficou bom em 5 dias, certo? Ele ia morrer, né? Ficou bom em 5 dias. Agora, se era uma H1N1, se era eu não sei, agora é o que você está falando. Talvez se a gente começasse com um tratamento popular e rápido, lógico, ia perder o cara que está infartado, está infartando, está pensando que está com isso, o cara tem um tumor de pulmão, aí é lá em falso. Mas ia salvar um monte de gente no começo, hein? E no Brasil, olha, eu comecei do Didier lá por um detalhe que eu acho importante. Falei da África também, que o índice é baixo. Senegal, que, graças ao Moussa Seydi, espalhou para a África toda. Lá só a cloro ou também eles dão tudo, zinco, cloro, azitromicina, era tudo. Mas logo de cara, quando estava naquele negócio, todo mundo aqui falando, nossa, mas não tem o estudo, não tem as fases laboratoriais e tal. Até o Didier é meio que um hippie, assim, é um tipo de um cara fantástico. Só que solto, né? Ele é independente. Ele não tem relação com o laboratório, ele não tem relação com ninguém. A relação dele é com a ciência. Ele não é cara que, porque um laboratório promoveu alguma coisa, ele vai dizer que é bom. Eu faço aquilo que manda a minha consciência. Aí quando foram falar com ele, o Macron foi lá, né? Pedir benção lá. Mas já bem lá atrás, bem atrasado.
O cara já tinha salvado uma porrada, ele nem ligou. E quando a repórter perguntou para ele, eu achei fantástico. Ele falou, eu tenho uma consciência. E aqui na França me permite. Se eu tiver o nada de resultado com esse medicamento e o pouco com esse, eu prefiro usar o pouco. E não me importa que não passaram por fases como manda a ciência. Senão, como é que a gente faria com paraquedas? Você pegaria e mandaria 10 pessoas pular de paraquedas e 10 pessoas sem paraquedas? Foi a resposta dele. Só pelo capricho de seguir as fases obrigatórias, quando o bom senso deve imperar. Então, deixa eu seguir o bom senso. Hoje, o melhor antiviral para esse bichinho, para o Covid, é a hidroxicloroquina, que lá se chama Plaquenil. E daí começou, ou é o cara que tem mais casos também no mundo, enfim, o índice de morte do cara é 0,4%, o menor índice também do mundo, e acabou. E no Brasil, continua, porque o quê? Ninguém quis fazer hidroxicloroquina. O exército foi fazer a cloroquina, né? A cloroquina, que é muito mais tóxica do que a hidroxicloroquina. Isso é um fato. E tem um segundo fato que eu acho que é extremamente grave. Será que no Brasil está morrendo muita gente por falta de leitos, por falta de hospitais em geral, de monitores, respiradores artificiais, médicos? Não. Eu afirmo categoricamente, não. E fico com raiva porque estão matando gente por não fazer diagnóstico precoce. Quando a gente... É como mama e próstata. Eu não consigo evitar o câncer de mama. Eu não consigo evitar o câncer de próstata. Mas quanto mais precocemente eu fizer o diagnóstico, tanto melhor é meu resultado final. Então, não adianta não fazer diagnóstico precoce. O problema é a triagem. Em cada estado, especialmente no norte, não tem triagem. Não tem orientação para a pessoa, no primeiro dia ou no segundo dia de sintoma, ele ir lá. Como é que você poderia fazer isso? E eu não consigo enxergar também por que o ministro da Saúde não consegue entender isso também. Não consigo. Você tem grupo de saúde da família. Manda esse pessoal ir visitar as casas e ver se tem alguém com sintoma. Ou orienta para ir no posto. 5.000 cidades brasileiras, cidades pequenininhas, que é fácil ir no posto. Já dá a medicação para ela, como fez a Prevent Senior, que, aliás, a pessoa nem ia ao hospital. Manda o motoboy entregar, manda o cara de uma ambulância entregar o medicamento para o cara tomar em casa. Se o cara piorar, vai para o hospital, se não, melhora ali mesmo. Não, todo mundo melhorava. Sim. Por quê? Precoce. Se não podia tomar, mas e se ele tem uma insuficiência cardíaca? Não, aí esse cara, eu levo ele para o hospital. Mas esse cara não tem nada, cloroquina no cara. Então, o que está sendo feito lá no norte? E as pessoas, coitadas, elas não entendem. Elas pensam que pôr o cara num leito hospitalar significa atendimento. Pôr um cara num leito hospitalar não é atendimento. Atendimento é feito antes do leito hospitalar. Antes, na triagem, na orientação, na instrução. E a própria TV que fica falando mal, como a Globo, por exemplo, devia estar falando isso para os caras. Ao primeiro sintoma, vai
no médico da família, vai no postinho. É esse tipo de orientação, né? E não mostrar gente morrendo. Mas morre por quê? Só porque não tem leito? Não. A grande maioria no Brasil morreu não por causa de leito, foi por causa de tratamento. Não tinha medicação para tratar. E isso é uma coisa revoltante. Sabe? Então não adianta dizer o contrário. É uma coisa óbvia. Né? Quando existe orientação, morre pouca gente. Pega Belo Horizonte, por exemplo. Quantos que morreram em Belo Horizonte? Pouquíssimos. Você tem meia dúzia de pessoas que morreram. Por quê? Porque tem orientação. Né? Você pega... Eu vou fazer um comentário. Você pega a Austrália, é brincadeira. A Nova Zelândia, morreu 21 na Nova Zelândia. Né? Você pega a Alemanha, morreu muito mais, claro, mas uma curva rápida. Eu tinha até feito a curva aqui, a curva ideal. A curva ideal, não sei se dá para ver no... Acho que não dá, né? Tem que rabiscar mais aí. A curva ideal seria essa, ó, que é a da China, da Austrália, da Nova Zelândia, de Israel. É a curva ideal, aquela que faz isso aqui, e de Taiwan. A curva faz isso, ó, sobe rápido e pum! Ela dura um mês, no máximo 2 meses. E tudo volta ao normal. Né? Aí no Brasil, fala, não, vamos alongar a curva. Alongar a curva seria isso aqui, ó. Seria pegar, fazer isso aqui, ó. Você alonga a curva, quer dizer, demora mais para terminar. E pode nem terminar, né? Para quem quer o lockdown, não vai terminar nunca. Daqui 5 anos ela vai acabar. Só que aconteceu o que no Brasil? Essa curva que eles queriam, essa curva... Será que tá dando... Baixa um pouquinho mais só. Pronto, aí melhorou. Essa curva que eles queriam, aconteceu? Não. O que aconteceu foi isso aqui, ó. Alongou. A primeira curva que eles não queriam, eles queriam essa curva. O que aconteceu foi que aconteceu exatamente o que aconteceu na China, aqui, jogada para cá. Simplesmente jogaram a curva mais para frente. E hoje eles não conseguem atender os caras. Quer dizer, então, erros graves de gestão. Isso é gestão. Isso é gestão. Gestão não é só ter leito, é saber manipular os leitos, é saber integrar os leitos, é saber orientar a população. É isso que nós estamos fazendo aqui. Usa máscara, mantém distância. Isso ou seja, regras têm que existir. Regras. A Taiwan, por exemplo, que é um exemplo típico, né? Taiwan, Austrália e Nova Zelândia, os 3 principais, assim, curva linda, de um mês. Curva de um mês. Um mês começou e acabou. Por quê? Mas não fizeram quarentena. Não. Funcionou normal. Só que cada um respeitando o espaço, respeitando a distância. Como se faz num banco hoje, por exemplo. Vai no Sicoob aqui. Sicoob é o banco do médico. Entra um por vez. Mas todo mundo é atendido. Clemente, então nós estamos errando porque nós estamos sendo acadêmicos demais, é isso? Tipo, acadêmico demais, não, tem que ter trabalho de pesquisa, tem que ter isso, e nós estamos alongando a pandemia. Se nós tivéssemos sido menos acadêmicos e mais práticos, orientando as pessoas a tomar o remédio logo de começo, e as pessoas que têm... Não aconteceria isso aqui. E as pessoas que vão por diabetes, problema cardíaco, essas teriam um atendimento pormenorizado. E as outras fariam um tratamento mais geral para você diminuir as pessoas no hospital e curar a doença no começo, né? O que acontece é que eu não acho que foi pensado isso aí. Como a China foi a primeira,
E ela fez essa curva muito alta. Mas você vê que ela colocou 2 hospitais de campanha, um com 1.000 leitos e um com 2.000 leitos, e desmanchou em pouco mais de 10 dias. Por quê? No comecinho se pensava que era muito contagioso e mais grave do que na verdade ele é. Né? E aqui no Brasil não. Ao invés da TV ajudar, ela atrapalha. Né? Aí vai o Bruno Covas falar de caixão lá, que comprou não sei quantos mil caixão, que quantas urnas funerárias, ao invés de falar que comprou EPIs para os médicos, que o diagnóstico está sendo mais rápido, mais precoce. Quer dizer, então é claro que a gente poderia ter hospitais melhores, mais bem equipados, com maior número de leitos, é verdade. Mas a maioria das pessoas não morreram por isso, por falta de leito. Foi por diagnóstico precoce, por falta de orientação. E até, em alguns casos, por omissão. Né? Tem um vídeo aí, que acho que todo mundo já viu, um secretário da saúde de um determinado local, falando para a moça, põe 500 Covid a mais aí na estatística. Na Bahia. Aí ela fala, mas como? Não teve 500. Põe aí. Quer dizer... Para vir mais dinheiro, né? Para vir mais dinheiro? Para vir mais dinheiro do governo federal. Põe 500 aí que acho que é Porto Seguro, uma região ali. Põe mais 500 aí para a gente ter mais grana para vir para cá. Ah, mas só teve 20 casos. Com 20 não vai vir dinheiro. Não vem dinheiro. Todo mundo viu esse vídeo. Não só isso. Ministério da Saúde. É o Rui Costa, né? Rui Costa. Ministério da Saúde, eu estou falando no federal. E tem o do Dória aqui, estadual. Sim. Tipo, quando você não sabe o que é o diagnóstico, quando você não sabe, põe Covid. Se é em outro país, o cara vai em cana. Se é nos Estados Unidos, era cana. Né? Então a gente tem que ficar revoltado. Por quê? O Brasil não tem uma estrutura maravilhosa como tem a Alemanha? Não. Tem como Israel? Não. Não tem. Não tem como Israel. Os Estados Unidos estão morrendo gente, muito mais que os outros lugares. Tem estrutura boa? Tem. É que deixaram mais à vontade. Agora, Austrália, tal. Alguém vai imaginar que a África inteira tem estrutura melhor que o Brasil? Mas nem na África do Sul tem, que é o mais importante, ou na Nigéria. Nem nesses dois você tem uma estrutura igual ao Brasil. O resto é incomparavelmente menor. E morre menos gente por milhão. Que? Tratamento precoce. Todo mundo lutando por um mesmo ideal. Salvar vidas. O que eu posso fazer pelo meu país? Como é que eu posso terminar essa pandemia rápida para o país não ir à bancarrota? Para o país respirar. O Brasil já era um país quebrado, que estava começando a levantar com o Paulo Guedes, né? Uma suposição que o Brasil ia crescer entre 1,5 e 2,5 esse ano. E de repente o índice, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil deve estar entre -6 negativo e -9 negativo. Já tem grupos falando que não, acho que não vai ser tanto assim. Vai ser 5,2 negativo, 5,4 negativo. O México, 7,5 negativo. Equador, 7,5 negativo. Venezuela, 18 negativo. Venezuela, 18 negativo. Reino Unido, -10. A Espanha, França, -8. Tudo negativo. E a China, 1,5 positivo. É o único país do mundo que vai crescer 1,5. Certo? O resto tudo lá embaixo.
E pior de tudo, tem uns malucos aí, Posso continuar, Filete? Pode, acaba depois a gente vai pro break, mas pode continuar. Ou quer continuar depois do break? Então continua porque é comprido. Beleza. Então você já sabe, você que está vendo o programa ao vivo agora às 13h30, ou a reprise ou a reapresentação às 23 horas, ou a 1h da manhã, você agora no ao vivo, você pode mandar as perguntas para o Dr. Clemente usando o nosso WhatsApp 13 para quem está fora de Santos, 99711 5545. Lembrando que estamos sendo transmitidos ao vivo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e pelo www.tvcomsantos.com e também pelo Facebook da TV Com. Temos 4 modais, a NET, a Vivo, o www.tvcomsantos.com e o Facebook da TV. E você pode passar também, a Isabel passa mensagem, às vezes eu vou olhar a mensagem hoje, e também pelo WhatsApp aí, 99711 5545 no programa ao vivo agora. E no segundo bloco nós vamos responder as perguntas e as dúvidas. O Clemente vai tirar as dúvidas de quem, ou vai entrar nos comentários aqui de quem quiser. É muito rápido e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas.
Estamos de volta no Ação e Reação desta segunda-feira ensolarada aqui na Baixada Santista, com o Dr. Clemente, médico e também diretor clínico da Multimage, está dando uma aula aqui sobre coronavírus. Veja bem, Clemente, o coronavírus ele, segundo pesquisas, né, ele saiu da China na questão das pessoas que comem animais, cobras, que existe coronavírus, ou morcegos. Mas muita gente também diz que saiu de um laboratório, que estavam fazendo pesquisa lá. Qual que você acredita? Que o coronavírus ele é um vírus que foi de uma mutação de um vírus animal para o ser humano? Porque, por exemplo, o cachorro tem o coronavírus, que causa uma gastroenterite hemorrágica e você trata com soro, medicamentos. O gato também tem o coronavírus, que causa um problema respiratório, geralmente gatos de rua, que não são domiciliados, e alguns uma peritonite infecciosa, que é muito difícil. Mas não é uma zoonose. E, segundo, o que você entende? Que foi um vírus que teve aquele laboratório onde o pesquisador morreu, enfim, ou que realmente foi uma mutação do vírus, porque alguns chineses comem animais e carne mal passada, enfim? Olha, eu não vou dar minha opinião, mas eu vou falar a opinião de um dos cientistas mais famosos do mundo, que é o Luc Montagnier, que foi quem descobriu o vírus da AIDS. Quem descobriu, quem isolou o vírus da AIDS. Segundo Luc Montagnier, esse vírus foi criado em laboratório. Então, eu estou dando a opinião do cientista, porque eu particularmente, não analisei nada, não tenho essa condição. Mas deveria ser estudado isso, porque senão a China tem que indenizar o mundo, né? Pois é. Segundo Luc Montagnier, não existe nenhuma dúvida para ele que esse vírus foi modulado, ele chama de modulado. Esse vírus foi modulado em laboratório. Ou seja, foi trabalhado, foi construído a partir de um outro vírus em laboratório. Luc Montagnier. Bom, eu estava meio bravo, mas agora eu pensei na física quântica aqui, e eu vou tentar ser doce. Vou tentar ser doce. Eu acho que eu vou ser doce. Mas ao mesmo tempo mostrando a realidade. Eu vou só ficar doce, mas mostrando a realidade. Gente, pelo amor de Deus, não fala em lockdown. Lockdown. Tem gente famosa, importante, instruída, que fala em lockdown. Não existe nenhuma possibilidade de você dissociar medicina de economia. Certo? Até para ir no médico você tem que pagar. Se você não paga o médico, você paga o plano. Se você não pagou o plano, você pagou imposto para o governo, de alguma forma, direta ou indireta, e foi no INSS. Mas você paga. E aquela estrutura que você está indo, ainda que seja pública, ela custa dinheiro. Tem enfermeiro, tem médico, tem todo o mobiliário, tem todos os equipamentos. Tem dinheiro. Dinheiro, matemática, mas sobretudo, vamos falar em economia. Porque a economia, o que a economia estuda? Estuda a escassez. E na verdade, é um parâmetro muito legal isso. É a ciência que estuda a escassez. Porque o dinheiro que eu ganho, eu queria comprar esse prédio inteiro. Mas eu não consigo. O dinheiro que eu tenho é para comprar só um andar ou só uma sala. Eu vou ter que escolher. Não é? Não é assim? O trabalhador ganha 5 mil, outro ganha 2, outro ganha 10, outro ganha 50. Queria comprar um Mercedes, não consigo. Então, ou eu vou comprar um Mercedes usado, ou vou comprar outro carro. Eu estou fazendo essa associação porque o pessoal não associa vida com economia. E vida tem tudo a ver com economia. Por que a Alemanha teve um sucesso absoluto? Ou Israel teve um sucesso tremendo?
Porque tem dinheiro. Monitorava o cara à distância. Ele sabia onde o cara que tinha Covid estava, a localização geográfica pelo GPS, sabia as pessoas que estavam ao seu redor, e ia atrás de todo mundo. Israel media a temperatura até a distância. Ou seja, precisa dinheiro. E para ter dinheiro é preciso que o país cresça. Como é que o dinheiro... O governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo, ele é resultado dos impostos que as pessoas físicas ou jurídicas pagam. Ele simplesmente é um gestor do nosso dinheiro. Se um país, vamos imaginar, já não tem grandes condições como hoje, e já nessa quarentena, a suposição é que ele vai ficar em 6 negativo. O PIB, eu vou explicar o que é PIB. O PIB é Produto Interno Bruto, significa tudo aquilo que um país produz de bens e serviços num determinado período. Em geral é o ano. Tudo que ele produz é chamado de PIB. Ora, se o PIB já vai ser negativo menos 6 e fizer o lockdown, ele vai para menos 20. Eu acabei de falar agora que a Venezuela vai ser menos 18. Com lockdown, pode pôr menos 20 e menos 30. Aí você fala, mas tudo bem, pelo menos morreu menos gente. Aí eu vou responder para você. Ou você não estuda, ou você é mal informado, ou você é mal intencionado. Agora eu já fiquei bravo. É mal intencionado. Porque você talvez seja um funcionário público, que o dinheiro vem na mãozinha independentemente de alguém, a quantia é a mesma, e aí dane-se o país. Ou então, é por ideologia. Vamos quebrar, vamos ferrar para dizer que o Bolsonaro é um merda. Não foi ele que criou o vírus, mas ele é um merda. E o Paulo Guedes também, porque não consegue gerir uma economia. Gente, isso é insanidade. Lockdown é insanidade. E vocês vão entender agora, porque eu vou falar o porquê que é insanidade. Os cientistas famosos, eu não estou falando Zezinho não, que faz conta de padaria. Eu estou falando com os cientistas mais famosos do mundo, que viveram pandemias, estudo científico. Para cada um negativo do PIB, para cada um ponto negativo do PIB, no ano seguinte morre 0,5% das pessoas do país. Veja o número. Se o nosso país cair 6 negativo, em 2021 vão morrer 3% da nossa população. Se a nossa população tem 210 mil habitantes, vezes 3, morreria 63 mil pessoas no próximo ano, não pelo Covid, mas pelo estrago econômico que o Covid deixou. Dá para sacar? O estrago econômico, economia é vida, sim. Morreria 63 mil pessoas. Do quê? De fome, depressão. Tem dinheiro para aparelhar o hospital? Não, então vai morrer mais gente. Tem dinheiro para socorrer as pessoas? Não. E como é que fica o crime organizado? O crime? Será que ele não vai matar para comer? Não vai ter mais assassinato? Está provado, inclusive, que tem mais estupro, depressão, morte por depressão. Sabe? É uma cadeia de coisa. O cara não tem dinheiro para consertar a estrada. Então tem mais acidente, morre mais gente por acidente. Não tem dinheiro para comprar remédio, morre gente por causa do remédio.
Então, se o Brasil fizer um lockdown hoje, o ano que vem vai morrer 63 mil pessoas de outras causas. Aumenta também a insuficiência cardíaca, que também está associada. Depressão nas pessoas de idade. A insuficiência cardíaca, que eu esqueci de falar, e até a artéria e coronariopatia aumenta, não sabe por quê, mas sabe que aumenta. Bom... Você quer falta de exercício também, Clemente? Então, só para vocês, para concluir, será que vai morrer 63 mil pessoas no Brasil pelo coronavírus? Pelo Covid? Depende, né? Se tudo que morrer falaram que é coronavírus, não, pode ser, né? Não. Vou pensar o real. Sim. Vai morrer 63? Não. E eu estou falando... Do ano que vem. O ano que vem. Vamos dizer que no ano que vem ele cresce... O PIB ainda crescesse 3%. Falta mais 3%. Então ainda vai morrer mais um pedaço. Vai morrer a metade de 63, que seria 31,5. Ou seja, vão morrer 100 mil pessoas por causa do lockdown. Então, o cara que fala em lockdown é louco total. Isso é ciência, gente. Não é chute, eu não estou aqui chutando, não. Quando eu venho para cá, eu não trouxe, eu até esqueci. Eu estou com um calhamaço e não é brincadeira, não. Estou com um calhamaço de Covid desse tamanho. E eu não estudei só o Covid em si, porque na minha área, né, eu estudei para saber o que rola, mas os efeitos todos, né, na economia, as relações sociais, econômicas entre os países, as mudanças que haverão, possivelmente, que haverão mudanças entre países, é uma coisa lógica que vai haver, né? Cerceamento de entrada, fechamento de comércio, barreiras fitossanitárias, barreira comercial, vai ter barreiras econômicas de qualquer jeito. E o país quebrado. E aí vem uns malucos falando em lockdown. Pô, como é que na Austrália não precisou fazer lockdown? Ficou livre. Né? Como é que Israel fez? Como é que Nova Zelândia fez? Como é que Taiwan fez? Quarentena é importante? É. Isso que nós estamos fazendo aqui é quarentena. E eu, Clemente, não tirei minha máscara. Vocês percebem? Filete foi bonzinho, tirou. Eu não tirei. Isso, gente. Eu não estou dizendo que o Filete não tem consciência, não. Ele não está em risco. Mas isso é consciência. E é isso que nós temos que fazer. Cada um ter a consciência. Mas a consciência geral. Sim. Não é a consciência de cada um da população. Obrigar cada um da população a ter consciência. E os governos não terem consciência. Porque não fizeram diagnóstico precoce. Porque não trataram devidamente na hora certa e nem com a medicação certa. Então, isso acaba, destrói um país. Gente, esquece esquerda-direita. Que louco! Existe um Brasil. Vão levantar esse país. Não importa que é o cara da direita. Se você fizer um trabalho em conjunto bom, amanhã você vai ser candidato e você pode ser esse cara. Né? Não acabou de ter um divórcio agora do Moro com o Bolsonaro? Então, quem sabe o Moro, que é centrão, tão mais para a esquerda, ganhe do Bolsonaro na próxima eleição, né? Eu estou falando tudo hipotético, mas, ou seja, faça coisa pelo seu país. E não manda os outros fazer sem que você faça. Tá? Então, eu estou revoltado, sim, com muito menos com a população. A população até que tem colaborado em alguns lugares. Tem lugar que não consegue. Eu sei que tem lugar que não consegue. Você vai numa casa de favela que tem 5 pessoas. Um cortiço. Cortiço, 8 pessoas. Clemente, tem participações aqui. Mas tria esse pessoal. Existe possibilidade de triar esse pessoal. Vai triar. Vai orientar.
Você tem um médico da saúde da família aqui, um monte. Vai avisar na casa dessas pessoas que é o primeiro sintoma de qualquer um deles. Ou liga por um celular XYZ, um WhatsApp tal de alguma coisa, que isso tem. Ou então vai no primeiro posto e avisa. No primeiro postinho avisa. Olha, naquela comunidade X tem uma pessoa que parece que está com Covid. Cassione está falando aqui, Clemente está dando uma aula. E aí você vai tratar desse cara e já vai ficar de olho nos outros. Isso é fazer medicina. Isso é economia. Porque realmente você economiza dinheiro. Você não precisa do hospital. Você trata o cara em casa. A quarentena em casa. Né? E isso é ser humano. Isso é ser humano. Porque, na verdade, não está tendo humanismo nesse país. Ninguém liga. Se morre, põe a mais, morre. Então, é um negócio muito triste. Tem participações aqui, Clemente? O Pedro Filete, o meu filho está falando, o Clemente está falando com o ministro. O professor Cassione, Clemente está dando uma aula. O Aldo Neto, programa ótimo. A Michele Tiziane, Clemente para prefeito. O Emilton Costa, parabéns, uma aula. O Rutinaldo, quarentena é para classe média e rica com certeza. Concordo com o Clemente, fantásticas colocações. Existe um Brasil, vamos lutar para o nosso país. Pedro Macedo, desculpa. Cadê o Cassione? Cassione não veio hoje. No ano que vem, Clemente, nós vamos morrer de Covid-21. O Pedro Macedo. Tem muita. A Maria Aparecida Simões, programa ótimo, parabéns, Filete. E o Milton Costa, parabéns pelo programa. O Mestre Galdino, boa semana para todos, a esperança de um Brasil melhor. O Roberto Gomes Acosta, o Clemente falou a verdade, parabéns para você e pelo Clemente, parabéns pela explanação. João Domingos Neto, Clemente, 3% de 220 milhões são 630 mil pessoas, o que favorece seu comentário, não 63 mil. Então ele ainda favoreceu o seu comentário, né? Filete, um abraço para você e para o Clemente. O Clemente está certíssimo. Estão faltando gestores de coragem. O governo de São Paulo quer politizar essa pandemia, que é uma questão de saúde. É um péssimo gestor. O João Domingos Neto mandando um recado para você. Tem muita participação. O Gilmar do Campo Grande também está falando das pessoas que morreram. Tal. O Mário Sérgio, boa tarde. Não dá para comparar o Brasil com a Coreia e Noruega. Ele tem que levar em conta o número de habitantes. Tal. O Mário Sérgio está comentando que a Coreia é mais fácil de combater, sei lá. Não sei o que ele quis dizer, mas enfim. O Alcino, só faltava essa de lockdown, Clemente, você está certo. Adel, Filete, convida o Clemente para dar uma aula, porque tem muitos infectologistas que não estão entendendo isso, muitos empresários, show de explanação. Parabéns, Clemente, o ministro Osmar Terra também falou sobre isso. Esse lockdown é uma loucura. O Emerson Schob mandando um abraço para você. A Maria Caroline, parabéns pelo trabalho. Cassione, já falamos. Excelente programa, dando um banho. O Escandol mandando um abraço para você. O Newton Gonçalves está vendo o programa junto com o André Guerato, que é advogado, presidente do PSB lá do Guarujá, mandando um abraço para você também. O Baltazar da Santa Casa. O Uriel Vilas Boas está perguntando: como aceitar, Clemente, as atitudes do presidente da República nesse momento, que faz jogo de cena com brincadeira com churrasco e não usa máscara? Eu acho que ele deveria usar. Talvez ele saiba quem são as pessoas que estão ao lado dele e, na verdade, não deve ter usado por isso. Alguém falou alguma coisa do Mandetta quando ele saiu da... Tem a pergunta aqui. A Olívia, o show estamos assistindo. O que você acha do Mandetta como ministro? Terrível. 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 Porque é o primeiro que foi contra a cloroquina. Porque ele tinha brigado com o Fernando Parrilho, que era da Prevent Senior, e disse que não existia estudo padrão. Então, não tem, sem comentários. Eu não estou falando dele como médico, estou falando como gestor. Foi um péssimo gestor. Né? Não é isso.
Mas eu acho que o que falta mesmo, eu vou falar uma coisa aqui. Cara de coragem. No Brasil, as coisas são muito politizadas, né? São muito ideológicas. A pergunta, por exemplo, a própria pergunta feita anteriormente, você vê, é uma pergunta ideológica, é sempre o Bolsonaro. Você quer sempre culpar o Bolsonaro. De alguma forma, o pessoal quer achar uma encrenca para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o único cara que falou a verdade da hidroxicloroquina desde o início. E não foi ele que criou o vírus. O que precisa ter, gente, é mais coração, mais espiritualidade. Se cada um de nós, eu não sou gestor público, mas se cada gestor público tivesse um pouquinho de espiritualidade e lesse um pouquinho de física quântica, ele ia entender o que vai acontecer com ele para cada mal que ele faz às pessoas pela qual ele jurou servir. Quando alguém é eleito, na verdade ele recebe uma outorga para trabalhar e essas pessoas confiaram nele. Você não pode trair essas pessoas. Isso não é divino. E a física quântica, pena que é pequena, eu gostaria até de citar o livro, mas não dá tempo. Segunda-feira que vem falaremos. Certamente, o ônus que você vai pagar, o preço que você vai pagar por sua omissão, por sua maldade, por sua falta de respeito, consideração ou consciência, é extremamente maior do que o mal que você fez para alguém. Eu sei que acabou o programa, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Bom, tem muita gente participando, a Edith Santos, acredito na física quântica, lei física do universo, a Edith Santos, a Adel está falando, o programa foi demais, Clemente super competente. Também, deixa eu ver se tem alguém contrário aqui, ao Milton Gonçalves, Filete, faltou o PSDB no Guarujá, André Guerato, tá certo, já teve aqui no programa também. A Débora Camilo, se houver necessidade de lockdown, como em outros países, deve ser feito, a economia deverá ser restabelecida se a população tiver vida saudável, né? É a opinião. A quarentena é um direito para toda a população. São formas de garantir que seria uma renda, a forma de garantir que seria uma renda emergencial para todas as pessoas. Enfim, né? Renda como se o país não está quebrado? Bom programa, se cuida, Filete. A Flaviane. A Maria Aparecida Leal, cheguei e vou ver a reprise, cheguei tarde. Boa tarde, ótimo programa, Filete. O Rutinaldo, parabéns, Filete. Deixa eu ver um que ficou bravo comigo que eu não li a dele aqui, que é o meu amigo Gustavo. Gustavo, nada a comentar além de... o prefeito podia flexibilizar o comércio. Saudade de voltar aos shoppings. Aí é complicado, hein? Quando acabar os de máscara, vou cantar a música clássica do Chico Buarque. Por favor, me deixe respirar, me deixe existir. Deus lhe pague, Filete. Bom, o João do Sabuó, a Sandra também ligando, Maria Lúcia Filgueira. Bravo, Clemente, mande mensagem para os insanos que querem acabar com a população. Politicais de loucos. Que Deus os abençoe. Maria Lúcia José Filgueiras do Gonzaga, que estudou com o professor Cassione. Então, obrigado a todos. Temos que encerrar o programa, já estou me puxando a orelha aqui. Na segunda-feira, vamos voltar esse bate-papo aí sobre física quântica. Queria agradecer o Clemente, que muito nos honrou nessa segunda-feira. Vejam a reprise às 23 horas, indiquem, ou 1h da manhã. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.